Oi pessoal, tô aqui de volta, vou deixar mais um vídeo para vocês, para edificar a sua vida, para abençoar você, tá bom? E te trazer a clareza daquilo que acontece quando uma pessoa ela se envolve com um narcisista sem saber, que na maioria das vezes a vítima não sabe que ela se envolveu com um narcisista. Então o narcisista ele bagunça a mente da vítima, ele faz tanta confusão na mente da vítima que a vítima começa a sentir coisas que ela não sentia antes. Ela sente medo, ela sente angústia, ela sente tristeza, ela sente dor, ela sente medo de perder. Ela entrega tudo que ela tem um pouco mais, ela tenta agradar, ela tenta buscar para perto, ela até desce para caber no mundo do narcisista. Porque ele bagunça a mente da vítima. O narcisista ele condiciona a vítima a um comportamento que lhe agrada somente. Todo o tempo que a vítima conviver com o narcisista, ela vai estar sendo moldada a agradar somente a esse narcisista e a mais ninguém. É por isso que a vítima termina adoecida, porque ela cancela todas as outras áreas da vida dela para não ficar mal dentro da relação. Só que não é a relação, porque o narcisista já entra indo embora, ele não está, ele nunca esteve. Então os narcisistas eles querem que vocês sejam, né, o centro temporariamente da história que ele montou para viver com você naquele momento ali, aonde ele vai aplicar a destruição. Ele precisa ser o centro. Você não pode ter atenção nem tempo para mais nada. Você só precisa ter para ele o centro de tudo. A vítima agora não tem mais vontade própria. Então é nessa que a vítima tem, né, a sua própria identidade roubada sem ela perceber que está sendo extorquida pelo narcisista. Tudo nela de original começa a ser tirado. E a história que a vítima vive com o narcisista não é uma história normal. É uma história de muita dor. É uma história de tortura, sabe? Pesadelo. Uma história de caos. Uma história de descida, de perda, de sofrimento, de mágoa, de lágrima, de dor. E muitas das vezes falta de perdão, que acaba ferindo também a vítima, não o narcisista. O narcisista não doa amor, ele só enxerga dor, ele conhece isso. Por que ele só enxerga dor? Porque ele só entrega dor. Então ele não doa amor, porque ele não sente, ele não tem. Ele entrega a dor no colo da vítima e é como se ele estivesse dizendo assim, ó, tudo que eu tenho é isso aqui, vê o que você pode fazer com isso. E ele joga isso para a vítima segurar. E a vítima segura isso, sem saber que ele está silenciando ela de dentro para fora. Quando ela recebe o que ele está entregando, ele também já está a silenciando de dentro para fora. Então ele cala a alma, ele cala o sentimento, ele cala o seu amor próprio, ele cala a sua voz, ele cala o seu agir, ele cala o seu sorrir, ele cala o seu olhar, ele fica te observando o quanto ele já te ofuscou, o quanto de brilho ele já tirou de você. E essa vítima começa a ser desativada da vida dela. Essa aqui é a palavra certa. Ele desativa você da sua vida real e você começa a viver para agradá-lo. Agora ela é ativada na vida do narcisista. E isso é uma mentira, porque ali não tem vida. Você está entendendo? Ali tem manipulação, tem controle. E para o narcisista, ele precisa urgentemente cada vez se tornar pior com você, porque ele precisa te adoecer. Ele precisa te adoecer, forjar personagens em cima de personagens para poder aparentar normal temporariamente para que você queira ficar na vida dele. Enquanto ele vai se aliviando, porque tudo que ele joga para a vítima, ele está se aliviando nele. Ele está aliviando dos entulhos que ele carrega
de um lado para o outro o tempo todo. Ou tá em cima, ou tá embaixo, ou na esquerda, ou na direita, ou para frente, ou para trás, ou com a atual, ou com a ex. Se não é com a ex, é com a futura. Tá sempre jogando entre uma pessoa e outra, entre um lugar e outro. Por quê? Porque ele carrega esses entulhos dentro dele. E se passando por alguém que, né, só faz o bem. Agora ele está se passando como alguém que só faz o bem. E que o mundo é muito injusto com ele. Por isso algumas coisas na vida dele não dá certo, porque as pessoas não o valorizam. Gente, tudo mentira. Ele está empurrando os entulhos dele para a vida da vítima, a ponto de ver ela adoecida. Mas ele se joga dessa maneira. Ele se apresenta dessa maneira, como se o mundo estivesse sendo muito injusto com ele. Outra coisa, narcisista corre para afetuar o descarte final. Depois de mini descarte que eles dão, ele precisa afetuar o descarte final, porque ele precisa se apegar novamente a uma vítima que ele deixou antes de você, ou uma novata, ou coloca uma diante da outra sem que uma saiba da outra, para elas entrar em disputa para ver com quem é que ele vai ficar. E ele observa de longe quem é que está disputando mais a presença dele. Gente, ele faz isso antes que a vítima perceba que ele a acorrentou no lugar da dor. Ele joga com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas o intuito dele é acorrentar essa vítima no lugar da dor. Então a vítima não pode perceber nada sobre ele, não pode. Nem sobre o jogo dele. Deus me livre, já pensou? Você descobrir como ele joga para poder te adoecer, te amordaçar, te matar mentalmente? Não pode. Então tudo ali é muito sutil para não ser descoberto, mas não adianta, você vê. Sim, isso seria muito desafiador para ele. Isso seria torturador, ele ser visto debaixo das máscaras. Então, o certo é a vítima perceber, ver, sentir e não falar nada. Fingir que está no jogo dele, mas já saindo da vida. Você está entendendo? Não precisa você falar que você acordou, apenas sai. Sai sem correr, sem fugir, sem brincar, sem brigar, sem cobrar, apenas se retira. A sua ausência, o seu silêncio vai dizer quem você é. Esse é o golpe fatal para qualquer narcisista. Você não precisa confrontá-lo, bater de frente ou dizer para ele as coisas que você viu nele, não. A sua vida vai responder por você. Sabe? Porque ele pensa que ele é muito bom em manipular. Ele manipula para controlar, controla para adoecer, né? E para exercer um certo poder sobre a vida da vítima. E é com isso que ele vai empurrando nela tudo que ele rejeita nele. Gente, tudo que ele joga para vocês é o que ele rejeita nele. É o que ele tem nele. O que ele faz com os outros é o que é cheio dele, nele, para ele. E ele diz que é a vítima que faz com ele. Quando ele dá o descarte final, ele abre a boca e diz que tudo que aconteceu ali foi a vítima que fez com ele. Quê? Você está entendendo? Então, sair do lugar de vítima é se dar uma oportunidade para viver novamente. É se dar uma oportunidade. Porque ele vai fazer de tudo para manter a vítima no lugar de vítima. E ele dá a entender que ele que está sofrendo muito com você. Você está ali. Mas para os outros de fora, ele vai dar a entender que ele é a vítima nas suas mãos. Você está entendendo? O que ele te causou, ele sabe que ele te causou. Mas ele vai dizer para os outros de fora que é você que causou isso na vida dele. Por isso ele está perturbado. Agora não é você que sofre abuso, agora é ele. Você está entendendo? E dentro de casa ele faz quieto. Tudo que ele faz quieto com a vítima, ninguém vê, ninguém sente, ninguém sabe. E essa vítima vai assumindo a culpa. E a autoestima dela vai desaparecendo, vai lá para o chão. Ela começa a deixar a vida dela de lado para poder observar tudo isso que está acontecendo com ela. E sem notar que o narcisista continua humilhando. Dentro de casa de uma forma, na rua de outro padrão. Com ela uma pessoa, do portão para fora uma nova pessoa, uma outra pessoa. Ela começa a achar que ela realmente está merecendo ser tratada desse jeito. Por quê? E quer buscar resposta. Então,
eles cobram da vítima aquilo que eles não dão, aquilo que eles não são, aquilo que eles não têm. Perceba, gente, perceba, mas não fala. Não revida, apenas levanta o seu voo e sai. Levanta para a vida, levanta e anda, levanta e caminha, levanta e faz alguma coisa por você. Começa com pouco, mas faça alguma coisa por você, para o seu sucesso, para a sua vida particular. Porque por essa narcisista nenhum espera. Ele treinou você a receber migalhas dele o tempo todo até a morte. E você o enxergou. E quando a vítima enxerga, ela sai. Porque o papel dele ali é exercer o controle para que a vítima nunca diga não para ele e continue recebendo migalha dele. Mas dele nunca vem nada que te honra. Ele nunca aprendeu o que é honrar uma mulher. A não ser um comportamento de baixo escalão. O pior nível de gente que alguém pode conhecer é um narcisista. Deus que me perdoe, Deus que livra quem nunca conheceu. Nível de gente esquisita, estranho, ingratos. Sabe? E para um narcisista não tem mãe, não tem pai, não tem rico, não tem pobre, não tem do Brasil, fora do Brasil, não importa. Deu a vez para ele, ele vai ser narcisista com essa pessoa. E ele quer que essa pessoa só enxerga ele como se existisse ele único na face da terra. Então você já se perguntou por que ele trata as pessoas diferente e por que ele te trata com frieza? Por quê? Porque ele quer manter a vítima numa cegueira emocional. Quanto mais frio ele for com você, ele tenta te cegar. Uma cegueira emocional mesmo, para que você não veja quem é você e você não perceba quem é ele. Narcisista não conquista nada. Ele tira das pessoas aquilo que ele sabe que essas vítimas levou tempo para conquistar. Então ele vive daquilo que ele pode tirar de você. Não quer relacionamento com você. Então, ele cria as mentiras dele e ele mesmo acredita nas próprias mentiras que ele mesmo criou. E ri quando alguém acredita nele. Por que ele ri quando alguém acredita nele? Porque ele sabe que é mentira e tem alguém acreditando. Como eu disse, ele deseja anular a vítima da face da terra, da sociedade. Você brilhar faz mal para ele. Nossa, você não pode brilhar, você não pode estar bem, você não pode viver, você não pode ter, você não pode sorrir, você não pode avançar, você não pode prosperar, você não pode ser você. Isso faz mal para ele. Você ter bons amigos faz mal para ele. Você ser elogiada, Deus me livre. Principalmente se for em público. Isso é revoltante para ele. Então todo narcisista, gente, ao se relacionar com uma vítima, ele rouba a beleza dela, a beleza interna, o brilho do amor vital que ela carrega. Ele rouba, e quando ele rouba, isso desaparece da vida dela. Tá? Ele é assassino de bons sentimentos. Ele mata os bons sentimentos de uma pessoa e começa a jogar sentimento negativo para essa pessoa. Para isso, ele busca pessoas distraídas para as destruir pouco a pouco, passo a passo, sem que essas pessoas despertem quem eles são, aonde eles estão, o que eles pretendem fazer e para onde eles vão. Eles não têm paradeiro certo. Aonde o vento tocar, eles vão. Desde que tenha alguém disposto a receber o que eles estão empurrando, eles continuarão sendo narcisistas. Mas com você não tem mais vez, porque você está acordada, curada para curar, abençoada para abençoar. Tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.